Bom dia, mais um dia que nós nos colocamos na presença do Senhor, invocamos a sua presença poderosa, para que não seja a minha voz dentro do seu coração e nos seus ouvidos, mas que seja a voz do Senhor, que Ele toque o seu coração, que vocês possam sentir a presença dEle, que vocês possam saber que é o Yeshua que está aqui, que está falando com você. Ele tem uma palavra para o seu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Tiago 1,5, que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós estamos falando nesses dias de comunicação, a comunicação que restaura, e nós precisamos chamar Jesus para fazer parte disso. Nós chegamos ao fim desses 5 dias de reflexão em que falamos do que nós escutamos, do que falamos, dos conflitos que vivemos, das verdades e mentiras que muitas vezes governam os nossos casamentos, mas hoje nós precisamos tocar o mais importante de todos os pontos. É quem governa a nossa comunicação. Quero te dizer, queridos, sem Jesus no centro, as palavras que saem das nossas bocas não são somente palavras, elas são armas poderosas, armas que podem ferir, armas que podem matar. Mas quando nós decidimos colocar Jesus lá no centro, elas viram ferramentas de cura, de reconciliação, de construção. Quando nós entendemos isso e sabemos o poder das palavras, nós podemos escolher trazer cura para o nosso lar e trazer um lar restaurado e completamente comprometido com aquilo que Ele tem para nós. Lá nos Evangelhos nós temos um exemplo. E eu quero lembrar com vocês, porque mesmo que você não leia a tua Bíblia, você já ouviu a história de José e Maria. Maria, quando estava grávida, José, quando soube, ele, no seu silêncio, na sua solidão, ele decidiu deixá-la. Ele iria embora. Era muita vergonha para aquela época. Ele não sabia de quem era aquele filho e ele estava com medo. Mas ele não agiu com impulsividade ou com qualquer exposição no que tange a Maria. Ele estava com muita dor, ele estava sangrando, mas ele decidiu agir com respeito. E por essa decisão que ele teve, o anjo veio e falou com ele. E ele pôde desfrutar e ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele escolheu permanecer. Ele creu no propósito que Deus tinha para a vida deles, dele, da Maria e daquele filho que viria. E o que essa história nos ensina? José, ele não se precipitou, ele não agiu com impulsividade, ele deixou Deus falar com ele antes de tomar qualquer decisão. E isso nos ensina muito. Será que nós temos dado tempo ao Senhor para Ele falar conosco? Será que nós nos colocamos nesse lugar de ouvir a palavra dEle, ouvir o que Ele tem para nos dizer antes de qualquer palavra sair da nossa boca? Queridos, hoje talvez o seu casamento esteja frio, repleto de palavras não ditas, repleto de palavras mal interpretadas. Talvez vocês estejam convivendo, mas talvez vocês hoje não se conectam mais. Eu quero lembrar algo no coração de vocês. Ouça essa palavra com o coração. Jesus é especialista em ressuscitar os mortos. Sim, mas Ele pode também restaurar o diálogo, reacender o amor, reconstruir a confiança. Ele pode ressuscitar o amor que está dentro do seu coração escondido. E o que nós falamos aqui nessa semana, a comunicação como um todo, ela não é um fim, mas ela é um caminho.
ela ajuda. É um princípio que deve ser cuidado, que deve ser lembrado, porque quando nós chamamos Jesus para caminhar conosco, com o casamento que nós vivemos, até o silêncio se torna cheio de sentido. Eu quero que hoje você faça uma escolha. Coloca Jesus no centro da sua comunicação, do seu lar, da sua conversa, até dos seus conflitos, até dos seus desacordos. Conversem sobre o que Deus tem falado. Orem juntos, mesmo que sejam poucas as palavras, não tem problema. Coloquem uma mão em cima da outra e orem. Eu e o Márcio, quando nós trabalhamos com os casais, nós fizemos um desafio de 7 dias e eles precisam todas as noites postar as fotos no grupo das mãos entrelaçadas orando. E isso faz tanta diferença na vida deles. Queridos, faz muita diferença. Por isso eu digo, orem juntos. Decidam incluir o Espírito Santo na rotina de vocês, até nas conversas mais simples. E eu convido você a um desafio do dia. Façam uma oração juntos. Peçam sabedoria. Convidem Jesus, convidem o Espírito Santo para ser o elo de comunicação de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor vai brotar como uma água viva no casamento de vocês, fazendo grandes coisas. Vamos orar? Jesus, nós entregamos a nossa vida. Queremos entregar o nosso casamento nas tuas mãos. Senhor, seja o centro da nossa comunicação. Que cada casal que está ouvindo essa palavra possa ser tocado por essa palavra tão poderosa. Fala quando nós não sabemos como dizer, Senhor. Dá-nos sabedoria para ouvir, amor para falar, humildade para reconciliar, Senhor, que nós possamos pisar o nosso próprio ego e declarar que o Senhor é Deus do nosso relacionamento. Senhor, seja o elo entre nós. Oh Deus, o filtro das nossas palavras, a ponte que tem existido nos nossos silêncios, que nós não sejamos muros, que Tu seja o centro de tudo na nossa casa, Jesus. Capacita-nos para fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém.